colocado como tema, né? Não está na thumbnail, não está no título, não é aquele tema assim que faça você clicar nesta bagaça. Não é, mas é um tema maravilhoso. É uma notícia boa, né, meu amigo Rafa? Notícias boas tendem a ser maravilhosas, né? Então, é com a primeira notícia do dia. Bruno Henrique inicia a transição física em treino no Flamengo após a lesão no ombro que aconteceu aí, que deixou ele fora dos últimos jogos. O jogador mostrou bastante desenvoltura nos trabalhos de campo hoje e ontem, né, com o fisioterapeuta e preparador físicos do clube. Hoje até saíram umas imagens aí, né, que ele participou no gramado do Ninho do Urubu, tinha um golzinho já com a bola, né, e o Bruno Henrique foi essa boa notícia no treinamento do Flamengo dessa sexta-feira, meu parceiro Rafa. O atacante iniciou oficialmente nessa transição física e em recuperação da luxação sofrida no ombro esquerdo, na primeira partida da semifinal contra o Vasco, numa entrada do zagueiro Anderson Conceição ali, que não foi marcado nada, mas aí ele caiu de mau jeito, e aí ele teve essa luxação no ombro. O jogador treinou separadamente do grupo principal no campo 1, mas pelo menos está de volta aos campos. E primeiro de tudo, né, ele deu voltas no gramado ao lado do fisioterapeuta, né, e posteriormente ele trabalhou com bola diante de um golzinho com o preparador Luiz Sala. Muito bem. Tem até umas imagens hoje aqui, só que eu não optei por pegar essas imagens aqui do Globo.com por não saber dos direitos autorais dessas imagens. Mas para o torcedor não ficar por fora dessas... Careca, rubro-negro, tamo junto. Mas para o torcedor não ficar por fora do Bruno Henrique voltando, tem um videozinho de ontem, né, Rafa? Parece que é de ontem aí que a gente pode colocar na tela e comentar em cima. Meu parceiro Rafael, o que você acha aí dessa notícia de hoje do Bruno Henrique, já com essa transição de volta e ainda tendo tempo, né, para o jogo, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. E aí, você acha que o homem volta a tempo ou você acha que não? Essa aí é uma ótima pergunta, até porque a questão da lesão no ombro é algo que pode ser muito controlado durante o treino, né? Ele não vai ter choque durante o treino, a gente vê pelas imagens, né? Ele está sozinho, ele não está com um grupo, não está num treino mais pegado de verdade, né? São situações que não são uma reprodução perfeita de um jogo. E no jogo, no primeiro lance, ele pode cair da mesma maneira que ele caiu no último jogo. É algo bem comum, né? Ou uma colisão lateral com outro jogador. Então, é uma coisa para a gente se animar, sim, com certeza, mas sempre com um pezinho atrás, porque a gente sabe que o Bruno Henrique está com esse problema no ombro e a gente vai jogar realmente uma sequência insana aí nos meses de abril e maio, a fase de grupos da Libertadores bem concentrada, começa a Copa do Brasil, começa Brasileiro, mas eu espero sim que ele possa voltar, e eu acho que eu já até tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que foi especialmente infeliz ele ter se machucado justamente no primeiro jogo que ele foi testado numa determinada posição, que pode ajudar até o Paulo Souza criar uma certa alternativa para o Flamengo, porque não está fácil ele fazer essa organização, querendo usar Everton Ribeiro, querendo usar Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, e o Bruno Henrique nessa posição acabaria abrindo uma vaga, e seria uma opção, talvez se não para todos os jogos, para alguns jogos em que o time adversário ficasse muito atrás. Aí você traria o Bruno Henrique para a ala, jogando com mais espaço, podendo colocar mais talento ali, podendo colocar mais pressão no time adversário. Isso me deixou bem chateado, né? O Paulo Souza procurando essa formação ideal. É uma posição que está em aberto ainda, a posição que o Bruno Henrique foi testado, apesar das boas partidas do Lázaro, acho que ainda não dá para cravar quem é o melhor ali daquela posição, mas é sempre bom ver os jogadores nessa transição, né? É um problema a menos, ter todo mundo à disposição, e aí, isso que é o mais importante, eu acho, se não para esses jogos agora do Carioca, não estou tirando a importância, não, é uma final, seja contra o Fluminense, seja contra o Botafogo, mas para essa sequência muito forte que a gente vai ter, a gente vai precisar de todo mundo, o grupo vai ter que rodar. São jogos internacionais, o Flamengo vai viajar a Lima, o Flamengo vai viajar a Córdoba, o Flamengo vai viajar a Santiago, além dos jogos em nível nacional. O Flamengo joga no Rio Grande do Sul, joga na Bahia, joga em Minas, joga em vários estados num país de tamanho continental. Então, as viagens e a sequência de jogos é importante a gente ter
todos à disposição. E essa notícia até fala que o Rodrigo Caio também, apesar de ainda estar em processo de recuperação, ele não está em processo de transição, ele esteve em campo também, é um cara que às vezes a gente até esquece, até porque o departamento médico do Flamengo não colocou um prazo para o retorno dele, e a gente sabe que ele vai ter dificuldade, seja para melhorar do problema que ele teve, seja para voltar à forma, porque o Rodrigo Caio há muito tempo não joga. Mas é um jogador que a gente, né, eu espero poder voltar a acompanhar também um dia. Mas, resumindo, Bruno Henrique, para não fugir, primeiro jogo, com certeza não. Talvez segundo jogo, desde que ele treine. Eu acho que se ele não tiver com um tempo bacana de treino e nas melhores condições, eu acho que talvez em outros tempos o Bruno Henrique seria colocado no sacrifício. Na situação do Flamengo hoje, eu acho que não. Concordo com você, Rafa. E a pergunta que eu ia te fazer tem muito a ver com o que você falou na sua primeira frase sobre o assunto, que é a posição do Bruno Henrique, né? O posicionamento do Bruno Henrique ainda é uma incógnita nesse novo Flamengo de Paulo Souza. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: por mais que aconteceu a lesão, lesões acontecem, e aí ele acabou desfalcando o Flamengo naquela partida e nas outras que aconteceram depois. Aliás, nas outras não, né? No jogo que aconteceu depois. Mas, na sua opinião, só o fato do Paulo Souza já ter colocado o Bruno Henrique como titular naquela oportunidade, né, no jogo que ele se machucou, já demonstra a ideia desse time ideal do Paulo Souza com o Bruno Henrique lá na ponta esquerda? Ou você acha que ainda é uma fase de testes em relação ao Bruno Henrique nesse Flamengo que ainda está se encontrando? Para mim, com certeza, ainda é uma fase de testes. Ele ainda precisa saber como o jogador vai se comportar, como o time vai se comportar em relação ao jogador. Isso foi algo que ele falou numa entrevista. Eu comentei essa pergunta aqui no pós-jogo, foi uma pergunta do Caê Mota, após o jogo contra o Bangu, em que o Flamengo tinha entrado com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Num esquema desse, com o Everton Ribeiro jogando de meia, teoricamente o Bruno Henrique sobraria. E o Caê Mota fez essa pergunta. E ele disse que faria um teste, que já estava no horizonte, que o Bruno Henrique já estava ciente, e de fato isso aconteceu no jogo contra o Vasco. Então eu acho que é uma solução do Paulo Souza para conseguir ter mais talento ali perto do gol, sem ocupar um desse trio central com o Bruno Henrique, que estaria na ala esquerda. Mas tanto pela forma como ele falou, tanto como pelo pouco tempo, e tanto pelo fato do Bruno Henrique ter que se adaptar a essa posição, e a gente não sabe como vai ser essa adaptação, eu acho que é muito precipitado para falar que isso é algo definitivo ou é algo que o Paulo Souza enxerga como... ele enxerga como uma opção só. Essa é a visão que eu tenho. Concordo. Muito bem. Concordo com você, Rafa. Concordo com você.